Eu estou no pleno exercício do mandato de senador otorgado pelo povo do Maranhão e retribuindo esse cargo, essa função com trabalho, como eu sempre fiz. E nesse caso, 7 propostas foram protocoladas, uma das quais visa corrigir uma distorção em que quando um juiz ou um militar ou um promotor comete uma falta grave, a pena administrativa máxima que ele pode receber é até aposentadoria compulsória. Eu considero que a aposentadoria é um direito, não é uma sanção, não é uma punição. Muitas vezes acaba funcionando como um prêmio. E há uma quebra de igualdade. Todos os outros servidores públicos, quando eventualmente cometem algum delito, são punidos até com a demissão, com a exclusão do serviço público. Então, a proposta de emenda à Constituição é para deixar claro que a aposentadoria não é punição, que é proibido haver essa, entre aspas, punição de aposentadoria compulsória e, no caso de falta grave, a sanção deve ser para juízes, promotores e militares igual aos demais servidores, ou seja, a exclusão, a demissão do serviço público, para que com isso nós tenhamos um sistema mais justo, em que a lei de fato seja igual para todos e que nós tenhamos um serviço público melhor, separando o joio do trigo e fazendo com que os bons sejam valorizados e os maus sejam adequadamente punidos. Se aprovar, ela passaria a valer a partir de quando? Então seria a partir, sei lá, início imediato ou teria um plano? Evidentemente, essa proposta não poderia alcançar fatos já julgados e sim fatos futuros. Nós esperamos que o Senado dê um andamento célere, até porque, quando da reforma da Previdência, já houve essa manifestação de vontade, tanto no Senado quanto na Câmara. Ocorre que a redação adotada não deixou claro que havia o fim da aposentadoria compulsória e abriu espaço à aplicação da lei, tanto no caso dos militares, quanto que prevê a chamada pensão por morte ficta, ou no caso dos promotores, a aplicação das leis. E o que eu estou propondo agora é uma proibição expressa na Constituição e uma determinação expressa que, no caso de falta grave, a pena deve ser demissão, e não pena que acaba eventualmente configurando um prêmio chamado de, entre aspas, aposentadoria compulsória. Como é uma proposta plenamente justificada à luz dos fatos e se coaduna com decisões que já foram adotadas aqui mesmo na Casa, e considerando que nós começamos a colher as assinaturas hoje e já temos mais da metade das necessárias, eu tenho convicção que até amanhã teremos as 27 assinaturas e, com isso, a proposta ficará tramitando. Posteriormente, evidentemente, caberá às lideranças e ao presidente Pacheco, nesse conjunto de preocupações institucionais com o país, e fazer esta medida que configura, inclusive, algo necessário para a compreensão de uma verdadeira reforma administrativa, que não puna aqueles que já são os mais desvalorizados, e sim algo que leve em conta a necessidade de maior igualdade no serviço público no que se refere ao regime disciplinar. Não é cabível que haja um regime disciplinar privilegiado para algumas categorias diferentes do regime disciplinar dos demais servidores públicos. Nós temos na educação brasileira um sistema de avaliação que é fruto de uma lei. Há uma lei aprovada na Câmara, no Senado, que determina que as faculdades privadas e as públicas também sejam avaliadas, e esse resultado é divulgado amplamente para que a sociedade conheça a qualidade dos serviços educacionais. Nós não temos isso em relação ao sistema de saúde. Eu tenho uma vivência pessoal, familiar, que indica que isso faz falta, uma vez que as pessoas, de um modo geral, às vezes são enganadas pela aparência de um hospital, acha que aquele hospital presta um serviço adequado e depois você vai constatar que aquele hospital não cumpre normas básicas da Anvisa, por exemplo, e com isso presta um péssimo serviço. Então nós temos, não milhares, nós temos milhões de famílias vítimas de erros hospitalares, de delitos, tanto em hospitais públicos quanto privados. E é preciso que haja maior transparência, auditoria, fiscalização. E o projeto de lei visa a fazer com que, assim como há em relação à educação, haja esse sistema em relação à saúde, para que nós tenhamos serviços sanitários melhores no nosso país. Obrigado, pessoal. Obrigada, ministro.